Atenção! A partir de agora, no ar, Hora da Fofoca, com Jean Narras e Jorge Barbosa, aqui na Web Rádio ABC. Baixe o aplicativo grátis no seu celular. Hora da Fofoca. No ar, aquele momento que você mais aguarda, que você mais espera. O seu, o meu, o nosso. Hora do queijo com Janarras mussarela, Dona Marocas Gorgonzola. Jorge Barbosa queijo suíço. E Juliamita Queijo Brie. Que chique, hein, Juliamita? Hoje você saiu bem, hein? É verdade. Claro que nós estamos no ar com a Hora da Fofoca, aqui a Hora do Queijo, que quem é intolerante à lactose não vai querer escutar nosso programa. Para com isso, velha Marocas. Ah, mas é só a pessoa tomar aquele remedinho que a gente não pode falar o nome, porque a gente não tá ganhando merchandising, né, bem? Aliás, se ele quiser nos contratar ou qualquer outra pessoa quiser fechar uma merchan conosco, faz como, hein, Juliamita Fukushushu? É só você mandar um e-mail pra gente no hdfofoca@gmail.com. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando que o nosso programa ele está nas principais plataformas aí na Web Rádio ABC, está no YouTube e também está no Spotify. Além da gente ter, é claro, o nosso, como se diz? Além da gente ter o nosso Instagram e o blog, não é isso? Que é o hdfofoca@blogspot.com. Muito bem, muito bem. O Instagram? hdfofoca. Muito bem, muito bem. Vamos fofocar, velho? Jorge Barbosa, suas considerações iniciais primeiro. Ah, muita coisa acontecendo, né? Quem achou que o carnaval acabava com os trabalhos, né, do ano, pelo contrário, só começaram. Muito bem, muito bem. Lembrando que nós estamos agora oficialmente no outono, né? O outono começou agora no último dia 20 de março, às 6 da manhã, né? E a gente já está no outono, uma nova estação. Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, não. É imortal. Uh, uh, uh. Muito bem, muito bem. Pelo amor de Deus, finalmente vai vir um tempinho fresco aí. Haja calor, hein? Olha, Ju, pelas previsões do tempo, né, já que a gente está falando com relação a isso, é um período mais seco, né? A gente entra agora oficialmente na estiagem. Há possibilidade de chuva, sim, mas o período que era para ter tido chuvas, né, mais intensas. E para completar, né, as nossas reservas de água, né, foi o verão, né, que não aconteceu, não alcançou tudo isso até por mudanças do clima, né? E Muito. vamos dar de assunto, porque senão daqui a pouco isso daqui vira meteorologia. Aí daqui a pouco eu vou chamar a Maju para comentar o tempo. Maju Marocas, como será o tempo hoje na hora da fofoca? Olha, parece que algumas tempestades estão se formando na região norte e oeste de São Paulo, né? Para a região leste e sul, nós vemos um tempo mais ameno, né? Com a confirmação de algumas brigas entre famílias famosas e não tão famosas assim. Muito bem, então vamos começar. Chama daí que nós comenta daqui, meu povo. Então vamos lá. A 28ª edição da campanha AACD Teleton já tem data marcada. O programa televisivo diretamente dos estúdios do SBT em São Paulo será nos dias 7 e 8 de novembro. Será uma edição especial, já que em 2025 a AACD completa 75 anos de história como referência em ortopedia e na reabilitação de pessoas com deficiência física ou problemas de mobilidade temporária. A notícia vem do site planetatv.cliquegratis.com.br do dia 13 de março. Muito bem, muito bem. A gente torce sempre para que a CD, né, fica naquela expectativa da CD alcançar a meta. Mas a gente tem que falar, né? O Teleton perdeu um pouco a graça sem o Silvio Santos, sem a Hebe. Mas a gente espera que eles alcancem a meta, porque o foco principal são as crianças. Eu acho interessante do Teleton
que ele faz a reforma e ele procura deixar as coisas bem transparentes. Então, eu acho bem legal isso daí. Agora, se o SBT, a diretoria do SBT estiver nos ouvindo, pô, gente, teve um ano que o Teleton foi tão legal que ele pegou todos os programas do SBT para disputar com os artistas das emissoras. Então, você tinha lá o Show do Milhão com os artistas, tinha Passo a Repassa, que tinha o time da Record contra o time do SBT. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que é lógico, a gente quer ganhar, né? Quer alcançar a meta, mas o caminho é esse. Eu acho falta disso. Pegar as principais atrações e convidar aí o pessoal das outras emissoras, que querendo ou não, é um dia atípico. E eu acho bem legal, assim, é como se fosse um Natal, assim, todo mundo não tem emissora, não tem disputa de audiência. A turma quer conquistar a meta, não é isso? Assim, não, já isso é fato, mas o que a gente tem visto, assim, ano passado, né, com o falecimento do Silvio Santos, parece que houve uma comoção geral, houve uma abertura entre as emissoras. Apesar que começaram também a lembrar de várias pecuinhas, né? Então vamos ver como é que vai ser esse ano, né? Já a participação dos diferentes canais no Teleton, né? Como é que esses artistas vão também se posicionar para isso, né, Jean? Porque, na verdade, né, tá tudo muito novo, né? É aquilo que a gente vai entrar agora no detalhe agora, né? Que eu acredito que vai alavancar também bastante isso, vai acabar chamando também bastante a atenção, né, Jean? Vai, É, Juliana, chama daí. Não vou ficar sozinha, é de ladinho que eu me acho. Não vou ficar sozinha, é de ladinho que eu me acho. Depois, no SBT? gente, olha, meu povo, ó, sim, Dona Marocas, a senhora Oi, bem. tá sentada, Tô bem sentadinha aqui, tô comportadinha. Tô até de roupa. porque, ó, graças a Deus que a senhora tá de roupa, né? Uma senhora de 80 anos pelada não dá. Continuando, é o seguinte, o Boninho, ele veio cheio de munição aí, porque o Boninho fez um anúncio, anunciou várias mudanças. É fato que o Boninho vai agora firmar uma parceria com a SBT. Isso a gente já estava falando faz muito tempo. E aí ele vem com algumas novidades. Por exemplo, ele anunciou que Thiago Leifert deve voltar como apresentador do The Voice. Isso é só uma das novidades. Tem mais. Além disso, ele anunciou também que a Ana Furtado, ela é a nova contratada do SBT e volta com o programa Fábrica de Casamento, que antigamente era apresentado pela Cris Flores. E você pensa que acabou? É claro que não, porque além disso, além de tudo isso, o Boninho agora vai voltar com Vem Pra Cá. Lembra aquele programa que o Silvio Santos até idealizou, que ele queria fazer Sim, uma coisa parecida com Hoje em Dia, para bater de frente com Hoje em Dia, com a Fátima Bernardes? sim, sim. Então, vai voltar, ou vem para cá. Só que dessa vez com a direção do Boninho. Então, vem com uma nova roupagem. Então, vem bastante novidade aí no SBT, viu? SBT tá vindo com tudo. E espero eu que eles consigam aí se firmar na audiência, né? Ah, sim, Jean, porque é isso que eu tô falando, que talvez isso daí vai dar um novo gás aí pro Teleton, né? Porque se você parar para pensar, por exemplo, o Boninho entrando, ele com certeza ele vai trazer merchandising. É um nome. Se você parar para pensar hoje, quem está fazendo a propaganda para o iFood é o Boninho. Então, com certeza, ele vem trazendo essa merchandising. E outros artistas que estão fora, que de repente estão ainda magoados com a Globo, com certeza vão querer fechar essa parceria aí com a SBT por conta do Boninho, né? Fora que a gente tem que lembrar ainda que, assim, tem o reality Casa dos Vilões, que ninguém falou nem que sim, nem que não, que foi feito o registro pela Silvia Bravanel, é isso, Jean? Isso. E estava sendo soldada a Fernanda Souza para ser apresentadora. Então, quer dizer, você tem aí coisas vindo aí para o SBT de uma forma muito bacana. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Agora, Falando de idas e eu voltas, né, Jean? só queria Vai, vai. concluir. Se a direção da CBT estiver nos ouvindo, olha, eu acho assim,
primeiro que eu acho legal dar uma nova respirar, mas eu não vi nada de novidade, então. Se você colocar Thiago Leifert aí, enfim, ele é um cara, super gente boa, mas não sei se vai dar a audiência que precisa. Agora, se a alta cúpula do SBT estiver nos ouvindo, eles deviam comprar os direitos de um reality chamado Os Traidores. É muito bom. É um reality que tem na Amazon Prime. É muito legal. Eles pegam lá 20 celebridades e dessas 20 celebridades é como se fosse aquele jogo do traidor. Sabe aquele jogo? Não é do traidor, é aquele jogo que Detetive? viralizou. Não, um jogo que você tem que descobrir quem é o assassino. Detetive. Não, é o detetive, mas ele viralizou na internet. Eu não vou lembrar o nome do jogo agora. É, deixa eu ver. É o jogo do traidor. Enfim, mas é como se fosse o detetive, é isso mesmo, mas é outro nome. É que assim, assim, quando a gente pensa em jogos, né, antigamente a Estrela tinha como detetive, né? Com as mudanças que teve aí de direitos autorais, virou Scotland Yard. Agora assim, não sei se tem outro, porque pode ter esse reality, né, já em outros países com outro nome. O que eu vi parecido recentemente, que é até uma dica para você que está nos ouvindo agora na Web Rádio PC, que eu recomendo assistir. O nome do programa é pesado, tá? Assim, você fala, nossa, mas dentro das competições que tem lá dentro, que acontece dentro do reality coreano, o detetive é um dos primeiros, tá? Chama-se A Casa do Diabo. Muito bem feito, muito legal, E tá? onde que acha ele? No Tem Netflix. na Netflix. Netflix, Legal. Então, tá? Estou gravando já o segundo pra você ver como o negócio foi bom. o jogo que eu tô comentando chama Among Us. Lembra? Que é um jogo que viralizou, que você tinha que descobrir quem era o traidor. É mais ou menos parecido com aquilo. É mais ou menos jogo detetive. As pessoas são vendadas Uhum. e são escolhidos dois assassinos. E nenhum desses dois assassinos sabe quem é um outro. E o time vão acontecendo provas que eles têm que ir acumulando dinheiro nas provas, né? E no decorrer do programa, ao final de cada episódio, eles se reúnem para tentar descobrir quem é o traidor. E aí eles vão tentar descobrir e vão tentar eliminar o traidor. Se eles eliminarem o participante que é o traidor, beleza. Que aí ele vai se revelar. Ou ele vai eliminar um participante que é o aliado. E aí no final do dia, os traidores se reúnem para matar assim, eliminar mais um jogador. Então é um jogo rápido, e é um jogo assim muito legal. A apresentação deles são assim, ó, nossa, eu acho que se tivesse a versão dele aqui no Brasil, se eles escolhessem o elenco certo, ia ser um sucesso, viu? Então fica a dica aí. Você acha ele no Amazon Prime, chama Os Traidores. Tem outro nome, acho que está em inglês, mas é muito legal. E tem esse daí que eu vou procurar assistir agora, que o Jorge falou aí. Como chama, Jorge? É o Jogo do Diabo. É que são Então, várias competições aonde, para você entender assim, são artistas coreanos de diferentes linhas, atores, assim, tem esportista. Então eles começam com uma prova, tá? O último colocado cada dia é eliminado, tá? E o penúltimo vai para a prisão. Tá? Então a pessoa passa um dia na prisão. Meu, assim, é muito legal, muito bem feito. Coreano, né? Quando pega e faz as coisas, é muito legal. É um reality que eu te recomendo, que é linha de jogos de raciocínio, entendeu? Que você fica assim, olha, de queixo caído. E inclusive o tem ator, gente ali que você fala, olha, a memória da pessoa é fantástica. Eu não tenho memória para isso. inclusive a pessoa que vai apresentar que apresenta esses traidores aí no Amazon Prime é o ator premiado Alan Cumming. Ele que fez, para você lembrar, ele fez o filme 2 do Máscara, que ele era o Loki e tal. Ele fez bastante filme. Mas enfim, é muito legal. E o SBT, se o Boninho estiver nos ouvindo, Boninho, compra o direito desse reality, porque aí nós vamos ter assunto para comentar. Eu acho que esse reality é o up que estava precisando.
Vamos então para o próximo assunto da pauta, é claro, se ninguém tiver nada para comentar. Agora você vai embora e eu não sei o que fazer. Ninguém me ensinou na escola, ninguém vai me responder. Marcela Diné. Isso aí. Marcela Diné, oficialmente, tem saída para Cazé TV no domingo, né? No dia 16 de março. Desse modo, o humorista, que não possuía contato fixo com a Globo desde 2023, comandará 30 minutos. Programa que, acima de tudo, destacará análise irreverente sobre futebol. A atração terá 30 minutos de duração, com acréscimos definidos ao longo da transmissão. O humorista promete, principalmente, levar seu talento para improviso e sua criatividade ao debate esportivo. O programa encerrará a programação do domingo da Cazé TV, entrando no ar logo após o Tempo de Bola, apresentado por Bárbara Coelho, outra recente aquisição do canal. A notícia vem do site fuxico.com.br, dia 17 de março. O Cazé TV, ele é do Grupo Globo, Jorge? Olha, eu acredito que seja independente, já, Então. porque você vê que o Adnet estava sem contrato com a Globo, né? Não faz, que eu acredito que não seja parte do Grupo Globo, não. Ah, não. É porque, na verdade, esse cara eu nunca achei graça nele. Assim, respeito, quem gosta, ótimo. Ele era bom na MTV quando era ele e o outro rapaz lá. Aí ele saiu da MTV, eu achei ele meio mascarado assim, um humor meio forçado, na minha opinião, tá? Mas cada um tem direito a ter sua opinião. Só comentando que, na minha opinião, eu acho ele com humor forçado. Mas a televisão tem espaço para todos, então boa Assim, sorte aí para ele, né? na verdade, já a gente tem que pensar o seguinte, que ele volta com essa proposta de 30 minutos. Realmente, o Adnet, ele ficou famoso por essa coisa de improvisar, ser muito criativo para fazer paródia, né? Então tem que tirar o chapéu para ele nesse sentido. Quem sabe ele voltando com essa forma, ele resgata, né? Porque realmente quando ele foi para Globo, ele fez aquele Dentista Mascarado, que era uma série até com o Márcio Melling do lado, se me falha a memória. E depois disso fizeram aquele A TV na TV, que teve alguns momentos interessantes, mas realmente não teve o mesmo sucesso que ele tinha antes. É, eu acho Olha, que gente, se não for tudo isso, sabe qual é o problema? É que ele parou de comer calabresa. ele parou de comer a calabresa e agora é a calabresa que come ele, porque a calabresa está melhor que ele, mas enfim. Dona Maroca, já que a senhora se chamou aí, falou da calabresa, a senhora tiraria a cirola para Marcela Diné? Não, bem. Muito bem, eu também não. É isso aí, dona Marocas. Dona Marocas é das minhas, não é qualquer um, não. Próximo assunto da pauta, é claro, sempre, se ninguém tiver nada para comentar. Família, família, acorda amanhã todo dia. Junta essa família, família, família. Família do Gugu processa Ricardo Rocha. Então, ó, primeiro a gente tem aí uma notícia boa, tá? Semana passada, enquanto a gente estava fazendo o programa, a gente recebeu a notícia que a mãe do Gugu, a dona Maria do Céu, havia sido internada. E ela estava com uma suspeita de AVC, ela que tem 95 anos. E agora, essa semana chegou a notícia que, na verdade, ela estava com infecção pulmonar, na idade dela é perigoso, né? E agora ela teve alta, está em casa. Então, graças a Deus, aí Dona Maria está em casa. Agora, os filhos do Gugu, o suposto filho do Gugu está enfrentando um processo 100 milhões por má fé. Porque é o seguinte, lembra que nós até comentamos que ele entrou com processo, saiu o resultado de DNA, que ele não quis exumar no primeiro momento, teimou, que não queria fazer com os filhos do Gugu, fez com a Dona Maria do Céu. Deu que ele tinha um parentesco, mas que não era neto. Pelo menos é o que ele alega. E aí ele alegou que o Gugu não era filho da Dona Maria do Céu e colocou uma série de situações.
E aí, agora ele está abrindo na justiça aí, novamente. Ele está na justiça porque ele quer que seja exumado e quer fazer o teste DNA. Ele não aceita que ele não é filho do Gugu. E surgiu, o que acontece? De acordo com o Splash TV, os advogados da família Liberato apontaram que o próprio Ricardo havia concordado em não exumar o corpo e que o recurso com a teoria de que Gugu não seja filho biológico da Maria do Céu é puro desespero. A defesa também pediu a revisão do valor de ação e o pagamento de 20% dos honorários advocatícios pelo prejuízo causado por Ricardo em 2023. Isso significa uma dívida de 100 milhões. Porque o que acontece, gente? Quando a gente entra no processo com alguém, a gente perde, geralmente a parte que perde tem que pagar aí uma taxa dos vínculos dos vínculos advocatícios, tanto da defesa quanto do ataque, não é isso? E aí a defesa do Google está pedindo esse dinheiro em 100 milhões. Além de tudo isso, a família também está entrando com processo por litigilância de má-fé. Embora esse crime não acarrete prisão, o suposto filho do Google pode ser obrigado a pagar uma multa que varia de 1 a 10% do valor da causa. Ou seja, ele teria que desembolsar, além de 100 milhões, um valor entre 2 milhões e meio e 25 milhões. Então, se ele não conseguir provar que ele é filho do Gugu, o bicho vai pegar para ele. Eu quero ver da onde que ele vai tirar esse dinheiro. Sei lá, eu acho que já deu tanta confusão, né? Lá atrás, se ele falou, ele assumiu que ele não ia fazer exumação, agora tá batendo desespero, tá mudando toda a tática, né? Eu acho que tá na hora realmente dos advogados, né? Da família entrar e dar um basta, chega, né? Já, cara, já falou muita besteira, já falou coisa demais, sabe? Foi Falou que, por pesado. exemplo, os filhos do Gugu não era filho dele. Agora veio com a desculpa que o Gugu não é filho da Dona Maria do Céu. E aí vem com Enquanto uma série tava de no Filhos do colocações. Gogô Não São Filho do Gogô, que a gente já deixa pra lá, Até já tinha em mente, né? porque afinal de contas eles foram feitos em proveito, a gente sabe, foi feita uma inseminação artificial, né? Então, até aí, tudo bem, a gente não quer ficar, gente, não vamos ficar questionando isso. Eu acho que assim, o filho adotivo, né? Ele é tão filho quanto o outro, ele foi escolhido pela família, entendeu? Então, a partir do momento que o Google deu o nome dele, acabou o assunto. Pronto. A gente tem que ser exato nisso. Não cabe ele questionar isso ou não. Certo? Agora, quando parte para essa coisa dessa agressão livre, a mãe do Gugu, entendeu? Toda a família tem seu esqueleto no armário. Eu acho que ele pegou Ah, muito sim. pesado. E aí, nesse ponto, eu acho que a família tem que entrar realmente com uma ação para parar. Para de vez. Para né? Não é, dona Marocos? Ah, gente, eu acho que é isso mesmo, né? Fica expondo essa gente assim, não é verdade? Fica falando disso que me disse, horrível, né? Deselegante, né, bem? Fora que você expõe muito a família, né? E aí é duro. A família já tem a coitada. Eu penso sempre na mãe. De tudo o que eu penso é sempre na mãe. Porque imagine a dor de uma mãe de perder um filho. E ainda tem que passar por toda essa situação. Já teve a questão da briga pela herança. Ah, gente, é muita coisa, sabe? É muita coisa para uma pessoa só, eu acho, viu? Então é isso. Muito bem, muito bem. Vamos então para o próximo assunto da pauta? É claro, se ninguém falar nada. E vamos dançar o tchatcherê, 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 Gustavo Lima e você. Antes de falar de Gustavo Lima, Dona Maracas, a senhora tiraria a cirola para Gustavo Lima? Olha, se ele não tivesse defeito no dedo, até tirava, mas eu tô tão na dúvida. Oh, meu Deus. Até eu estou meio confuso com aquela história. Tá casado, não tá casado com a Andressa? Né, que horror que é esse? Então vamos lá. Gustavo Lima desistiu de se candidatar à presidência da República em 2026. Depois do anúncio que entraria na política, o cantor sertanejo explicou que não vai mais competir nas próximas eleições do país.
Na visão do artista, a disputa será muito polarizada e ele não tem estômago para isso. Antes de saber do site, noticiasdatv.ual.com.br do dia 19 de março. Eu vou falar o que eu penso. Eu, na verdade, com todo o respeito, né? Ele tem direito aí, se ele achar, mas eu acho que ele nem ia. Para mim, isso é golpe de marketing, sabe? Para ficar em evidência, ter alguma coisa que não. Ah, vou fazer um golpe de marketing e vou falar que vou me candidatar, mesmo que não vai. Eu acho que isso daí é golpe de marketing. Ele não nem ia, viu? Na Ele minha foi opinião. loucura de dizer que não te quero, vou guardar as evidências. Mas para que viver fingindo se não posso enganar meu Ele coração? enganou o Só coração do povo. quero de você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade. Não, eu acho que tudo ele enganou o povo, viu? Na minha opinião, viu? Mas Olha, posso ser sincero? A gente, quando ele fez esse anúncio, nós antes falamos assim que tem que ter estômago, não é algo fácil. E eu acho que as pessoas assim falaram para ele, alertaram ele, olha, é uma caminhada muito perigosa e assim, de fato, em 2026, né? A gente tem uma lição ainda que você tem aí dois personagens muito fortes, né? Vai ter muita gente querendo tentar de novo, né? Que a gente já sabe, né, Jean? Porque, como é que fala, né, Jean? Você acha que o cara não vai querer largar a fonte? Não vai querer tem aparecer gente de que novo? gosta de mamar nas tetas do governo, né? É. Então a gente sabe que vai ser outra confusão aí, né? Vai ser aquela baixaria que a gente já viu na última eleição, né? Porque eu duvido sinceramente que o PT vai entrar como candidato oficial o Alckmin, né, Jean? Vamos falar a verdade. E provavelmente o Bolsonaro vai tentar mais uma vez se candidatar, criticando a atual gestão, né? Os Então, outros mas partidos. acontece o seguinte, tem um detalhe. Só se muita água pode rolar por debaixo da ponte, porque o Bolsonaro, ele perdeu o direito dele de concorrer. Ah, Então perdeu? ele perdeu, então acho que ele não pode se eleger. Gente, a gente não quer entrar em política, a gente está só comentando, porque a gente gosta de falar da vida dos outros, né? No final é o seguinte, isso que é importante comentar. A gente está comentando aqui as coisas, mas é assim, você vota em quem você acha. E outra coisa, se a gente fosse muito famoso, jamais eu ia falar em quem que eu ia votar, porque as pessoas acham que você tem que dar um direcionamento. Olha, vota. E não é assim. A pessoa tem que votar porque tem consciência. Não porque porque o meu artista preferido votou e tal. Não, nada a ver. Você tem que votar em quem você acha que tem que votar. Isso que é o fato, sabe? É, E pode falar, desculpa. eu acho assim, já. O que a gente vai ver assim, se ele está elegível para a candidatura, porque a gente viu que muita gente se elegeu na última eleição já por conta do apoio dele, né? Sem dúvida. Então, assim, agora vamos ver o que vem por aí, né, Jean? Eu vou ser bem sincero, quer dizer, não quero entrar nesses detalhes, não quero fazer essas análises, eu acho que nem cabe no momento, né, Jean? É A isso única coisa aí. que a gente pode falar para as pessoas é o quê, gente? Analise a proposta, né? A plataforma eleitoral do seu candidato, né? Veja as pessoas que estão ao lado dele, né? Porque no final das contas, João, o que que a gente vê? Quando a gente vê o processo de segundo turno, você vê uma pizza sendo dividida em trocentos pedaços. Quer dizer, muitos que não foram eleitos apoiaram este ou aquele candidato, não é? E aí, quando você vai parar para pensar, quer dizer, você tem uma pessoa eleita que ela divide poder com muita gente, né? E não pensa no bem. Se a gente parar para pensar, realmente está pensando no bem da população? Entendeu? Mas, não sei, né, Jean? É muito complicado isso, né? Olha, bem, é aquilo que a gente fala, né? Quem vê boca não vê coração. Oi? Quem vê boca não vê coração. É quase falar que quem vê dente não vê os olhos, né? É. E quem vê cabelo não vê careca. E quem vê careca não vê cabelo. Muito bem. Tá meio confuso isso. Vamos continuar com a fofoca. É verdade. Vamos lá, agora é hora do quê? Money, 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 money. Money, 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 money.
Vale o negócio? Está na hora daquele quadro que todo mundo fica aguardando aí, o Vale Negócio. Aqui você vai ter avaliação dos principais nomes aí no meio artístico, se vale contratar para anunciar ou não vale contratar para anunciar. E hoje nós temos dois pesos pesados. De um lado, pesando 50 quilos molhado, nós temos MC Daniel. E do outro lado, ele, no auge aí dos seus mais de 40 anos, o roqueiro Supla, da Casa dos Artistas, o filho do senador Suplicy. Então nós temos aí dois pesos pesados, e aí nós vamos avaliar se vale o negócio ou não vale o negócio. Para você que está escutando pela primeira vez, o que acontece? Vazou algum tempo atrás, começo do ano, uma planilha entre as agências de publicidade, avaliando quem vale a pena contratar, quem não vale a pena contratar. E aí nós resolvemos criar o quadro Vale o Negócio, onde nós vamos perguntar aos nossos casting, à nossa bancada, se vale a pena contratar ou não vale a pena contratar. Dona Marocas, a senhora tiraria a cirola para o MC Daniel ou para o Supla? Começa com quem? Para quem que a senhora tiraria a cirola? Olha, eu acho que o MC Daniel parece tão gostosinho. Muito bem, então vamos começar com o MC Daniel. Dona Marocas, a Peraí, senhora. peraí. Tem que perguntar para todo mundo pra gente ver, né? Aí faz aquele comparativo no final, né, bem? Então, mas eu vou começar perguntando pela senhora, criatura. Ah, Ô, que então. veinha mais assanhada, calma, eu vou perguntar para os outros também. Vamos lá, Dona Marocas. MC Daniel, vale o negócio ou não vale o negócio? Eu acho que sim, ele parece bonito, simpático, fala a linguagem dos jovens. Muito bem. Então, na opinião de Dona Marocas, o MC Daniel vale o negócio e o Supla não vale, então. Eu acho que não, já, não sei. Bem, muito bem. Jorge Barbosa, na sua opinião, quem é que vale o negócio? O MC Daniel ou o Supla? Olha, já, eu acho assim, eu não conheço tanto o MC Daniel, a gente já viu ele fazendo recentemente, né, claro. A nível de TV, a gente viu ele fazer a Dança dos Famosos, que é a edição passada, a edição do ano passado, né? Na época ele tinha separado da Mel Maia, por isso que ela não participou do quadro, no Domingão do Hulk. Então, não sei, eu acho assim, o Supla a gente conhece de longa data, na Casa dos Artistas era uma pessoa incrível, maravilhosa, educado, né? Então, assim, tudo quanto é lugar que você vê, ele é extremamente educado, até para falar assim, eu não falo da minha vida pessoal. Então, eu acho que o Supla vale negócio. O Supla, então o Supla vale o negócio. Muito bem, muito bem. Vamos ver então. O Juliamenta, essa ninguém aguenta, Juliamenta. Quem é que vale o negócio, Juliamenta? Vale o negócio o MC Daniel? Vale o negócio do MC Daniel ou do Supla? Olha, eu vou ser bem honesta, assim. Eu não sou fã de funk, entendeu? O rock, assim, do Supla não é algo assim que eu falo, nossa, que coisa legal. Até hoje como é que é? A menina do cabelo verde, faltou um pouco de verde, né? Então, eu acho que o Supla. Supla. Então, na opinião de Dona Marocas, quem vale o negócio é MC Daniel, e na opinião de Julia Menta e de Jorge Barbosa, o Supla estaria valendo o negócio. Muito bem, então. Vamos ver, então, quem é que vale o negócio. Começo com Jorge Barbosa, começo com quem? Eu acho que vai na ordem alfabética, né? Eu acho que a ordem alfabética é importante. Então, vou começar com o MC Daniel. MC Daniel, queridinho de Dona Marocas. Segundo a avaliação da planilha das agências de publicidade, insuportável. Quer chamar a atenção o tempo todo. Acha que é super engraçado, não respeita um horário e nenhum combinado. Vai contratar? Tenha paciência. Olha, Dona Marocas, seu queridinho não é tão bem avaliado assim, hein? A gente se engana, né, bem? Eu vi ele algumas vezes, achei ele meio forçado mesmo. Mas, enfim,
Vamos ver então o Supla. O Supla, no meio do caos da pandemia, ele foi um querido. Não deu problema para fazer os testes, entregou além do escopo e é divertidíssimo no set. Contratem o Papito. Então, entre Supla e MC Daniel, o que vale o negócio é o Supla, certo, Papito? Certo, bem. É, isso aí. Mas a dona Marox prefere MC Daniel. Mas então, vamos então. Esse foi o Vale o Negócio. Agora, quem quiser nos contratar, que nós estamos valendo o negócio. Quem quiser nos contratar, manda um e-mail para onde? hfofoca@gmail.com. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos então para o próximo assunto da pauta. E esse foi então o Vale o Negócio. Claro, se ninguém tiver nada para comentar. Vamos lá. Qual é a música? Qual é a música? Qual é a música? Qual que é a música? Vem brincar, vem participar. Qual é a música? Qual é a música? Se adivinhar, o prêmio vai ganhar. Qual é a música? Qual é a música? Música. Tan, 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 tan. Vai, vamos lá. A Globo anunciou oficialmente na última sexta-feira, 14 de março, a dupla de apresentadores do Esporte Espetacular, Karine Alves e Fernando Fernandes, que assume o programa a partir de 30 de março. A mudança ocorre após a saída de Bárbara Coelho, enquanto Lucas Gutierrez segue para o Fantástico e continua no Segue o Jogo. A notícia vem do site planetatv.cliquegrátis.com.br do dia 14 de março. A Karine Alves e quem? E o Fernando Fernandes. Então, eu acho que é legal, eu acho que vale a pena. Agora, eu acho que tem tudo para dar certo. Eles vão assumir então a apresentação. Esporte Espetacular. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas escuta, e o Fred não vai continuar mais? Já é Esporte Espetacular. Ah, desculpa, eu tô confundindo as coisas. Você está Perdão. confundindo com o da semana. Esse é do final de semana, né? Porque Tá eu vou falar doido? uma coisa para você. Aquele Fred apresentando esporte, eu não gosto. Globo Esporte, eu tô confundindo esporte espetacular com Globo Esporte. Aquele Fred apresentando Globo Esporte, mas que coisa chata, viu? Uma coisa tão forçada, tão sem sal, sem açúcar. Deus que me perdoe, viu? Na minha opinião. E essa dupla aí acho que vem para ficar, porque, se eu não me engano, esse Fernando Fernandes, né? Ele era da Bandeirantes, se eu não me engano. E a Bandeirantes tem uma tradição forte de ser Na legal. verdade, o Fernando já, ele tava, a última coisa que ele fez com a Globo recentemente foi No Limite. Sem tela do cheque, sem crédito, sem água, sem casa própria, sem carro próprio, no limite. É o Fernando Fernandes. Isso, Ah, é aquele é, rapaz que era do Big Brother, né? isso, ele mesmo. Ah, sim. Ele é talentoso, eu acho que ele é carismático, eu acho que tem tudo a ver, viu? Já é aquilo que eu falo, eu acho que é bem interessante porque você vê, eu não sei se ele é tetraplégico, mas ele, isso, desculpa. Então, é muito interessante, né, essa questão de estar mostrando que é possível, que o cara, ele consegue, ele faz esporte. Isso é muito legal, né, já? Eu acho que a Globo tem hora que ela tem umas sacadas muito boas, né? Então, é isso, né, gente? Mas fora isso, a gente tem mais novidade na Globo, né, já? Ah, é? Tem mais novidade na O Globo? Raul perguntou, você não acertou. Pegue seu banquinho e saia de fancinho. É. Raul Gil. O Raul Gil vai pra Globo. É que agora, esse sábado aqui, que tá passando a hora da fofoca, o Raul Gil vai participar do programa Altas Horas, do Serginho Groisman. O jornalista conta ainda, segundo Flávio Rico, o jornalista conta ainda que a gravação aconteceu na tarde da terça-feira de 18, uma série de homenagens ao Raul Gil. Nada mais justo, porque Raul Gil
tá fazendo falta aí na televisão para o público cativo. E aí é o seguinte, nós havíamos comentado que o Raul Gil estaria aí próximo de voltar à TV aberta na Rede TV. E segundo uma notícia do Splash, ele estaria aí atrás de patrocinador. Ele se encontrou essa semana com o representante da Viva Sorte, o Renato Ambrosio. Nesse final de semana eles se encontraram, ele, o Raulzinho, que é o filho dele, e o próprio Raul Gil. Há quem diga que eles estão atrás de patrocinador. Embora o Raulzinho, o filho do Raul Gil, disse que isso tudo era bobagem, passava de boato, e que o Raul não queria voltar tão cedo para a TV. O Raul, na verdade, agora iria investir no YouTube, porque o mercado mudou muito. E acho que ele falou assim, o mercado mudou muito e a gente tem que acompanhar as tendências de mercado. Mas como que diz não se escreve, porque o Raul Gil, para quem não lembra, quando ele foi homenageado lá no programa do Hulk, falou que ia se aposentar. Depois voltou atrás, não queria se aposentar e acabou sendo demitido. Que a gente tem a boca grande, a pessoa às vezes sofre porque tem a boca grande. Agora o filho dele está falando que ele não vai voltar tão cedo para as emissoras. Mas há quem diga de que ele já está com o pé na Rede TV e já está buscando um patrocinador. E aí nós temos que esperar para ver o que vai acontecer. Vale lembrar que se ele voltar para a Rede TV, ele deve voltar por horário de Geraldo Luiz, que atualmente continua contratado da Rede TV, mas está sem programa. E aí dois possíveis momentos, aí dois possíveis movimentos acontecem para o Geraldo Luiz. Segundo a Rede TV, estão desenvolvendo um novo projeto para ele. Há quem diga que eles estão esperando para mandar o Geraldo Luiz embora. Então vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vocês acham que o Raul Gil vai voltar para a TV? Vocês acham que o Raul Gil está fazendo falta para a TV aberta? Ou seria melhor o Raul Gil se aposentar? Olha, Jean, eu acho que ele está tão acostumado com TV que ele vai estranhar ficar fora da TV. Eu acho que quando ele saiu da Record para a SBT, não teve muito tempo, não teve, né, tipo Foi assim muito rápido, né, Jean? Então, não sei, eu acredito que assim, ele sair da TV é um fim de uma geração toda, né, Jean? Sem dúvida. E eu acho que apesar do filho dele falar, eu acho que ele não consegue. Porque assim, quem é picado pelo bichinho da TV vai até o final. Só o Silvio Santos, que é muito custo, conseguiu, mas o Silvio Santos é um caso à parte, porque o Silvio Santos, na verdade, ele parou porque ele não tinha mais condições físicas. Então, assim, ao que contam, ele não tinha mais a mesma mobilidade que ele tinha antes, então ele preferiu sair a francesa, sair aí enquanto ele tinha a mobilidade, hein? Sair bem, entendeu? E o Raul Gil tá bem por enquanto, então eu acho que ele tem condições aí de voltar para a TV. Eu lembro uma vez que eu vi uma entrevista do Gilberto Barros, lembra do Leão? Vocês lembram do Leão? Sim. Ele falando da Hebe, que a Hebe, no final, a Hebe estava doente, né? A Hebe não estava aguentando mais ficar de pé. A Hebe, ela ficava nos últimos programas dela na Rede TV, ela parecia sentada, às vezes com um sapato que machucava o pé, mas é assim, o que ele comentava, que era incrível, que a Hebe dava um intervalo, você via que a Hebe estava ali, né, meio debilitada, deu a hora de voltar, ela se recomponha. Então é como se ela vestisse a casaca, é como se ela respirasse o ar de novo e vamos lá, e vamos que vamos, entendeu? E assim tinha muito humorista antigo também. Então eu acho que a TV tem espaço para todos e eu acho que o Raul Gil está fazendo falta. Vocês não acham? Olha, Jean, eu acho que assim, o que é interessante dele trabalhar no YouTube, né? De repente trabalha mais tranquilo, é, um, é uma estrutura que ele não está acostumado, né? Porque quem está acostumado com plateia, né, Jean? É diferente você gravar em casa, sem plateia, né? É uma pessoa que trabalha com auditório há muitos anos, né?
Então, assim, agora tem que ver o que vão fazer, né? Que a estrutura permite, né? Bom, a gente torce que aconteça melhor para todos. O legal dele ter um canal no YouTube é que ele tem mais liberdade, né? Que nem dentro de uma rede TV ele tem que gravar obrigatoriamente naquele dia, né? Provavelmente não vai ser um programa ao vivo, né, Jean? Porque a rede TV ela tem um problema muito sério que ela não tem muitos estúdios, né? E então não sei como é que ficaria isso, né, Jean? É, Mas são então, coisas que eles vão ter que descobrir, né? Então é assim, nem sei o que te dizer, entendeu? Eu além acho. de não ter muito estudo, além de não ter muito estúdio, a Rede TV dá a impressão que não tem tanto orçamento. Porque o Geraldo Luiz, quando ele foi gravar um depoimento no Instagram, para agradecer, que ele era grato, ele mesmo falou que o cenário dos programas dele era um cenário quase de papelão, que já chegou, por exemplo, a ter 6 pessoas, a produção seria 6 pessoas, para produzir um programa que vai ao ar, um programa de auditório dominical, que ia ao ar nacionalmente. Eu sei que, na verdade, ele quis engrandecer, né, a produção dele, mas, na verdade, com esse depoimento, ele acaba mostrando que a Rede TV não tem tanta recurso quanto deveria, né? Certo? Eu acredito que sim, já. Na verdade, eu não sei, às vezes certos comentários saem como fala, um tiro pela culatra, né? Eu acho que assim, eu acho que ele poderia agradecer a equipe, a gente tem um cenário simples, mas sempre muito bem feito, de muito coração, entendeu? E sair do detalhe, entendeu? Que é onde às vezes ele acaba se colocando em mais lençóis, né, Jean? É o que a gente Porque, fala, né? O peixe morre pela boca. Aliás, você ouvinte, o peixe morre pela boca, hein? Cuidado com o que você fala, como você fala. Você pode falar tudo, desde que você fale da maneira correta, que não vai prejudicar ninguém, que não vai, como é que fala? Que não vai fazer mal para ninguém e não vai te prejudicar, olha, principalmente. bem, na verdade é assim, sempre Fala fale qual é a bem, sua fonte. Fala que sempre qual é a sua fonte, que evita metade da confusão, né, bem? Muito bem, bem, hein? Muito bem, então vamos para o próximo assunto, é claro, sempre se ninguém tiver nada para comentar. Há quanto tempo eu deixei você? Fui Uh! chorando de saudade. Uh! Ararara do coração. Minha luz. Toda voltando da cidade. A Ai, escuridão. Ararara, não lembro das mais. estrelas. Nananana, minha estrela Isso. guia. Ah, viagem. A Globo confirmou que a novela Viagem de 94 será a próxima reprise do Vale a Pena Ver de Novo, como estreia marcada para 12 de maio. Exibida originalmente às 19 horas, a trama foi escolhida como parte das comemorações de 60 anos da emissora. A notícia veio do site planetatv.cliquegratis.com.br do dia 18 de março. E você sabe da maior? Vou falar uma coisa para você. Olha, para eles conseguirem fazer isso é porque o negócio foi tenso. Porque lembra que tinha uma época que até eles estavam estudando de voltar à questão de novelas com temática religiosa. E eles queriam vetar um pouco isso. Estavam estudando voltar à viagem. E eles vetaram um pouco isso, né, para não, como é que fala? Não desanimar o público. E agora eles voltam com a viagem que, querendo ou não, independente da religião que cada um tiver, é uma baita de uma história, né? Passa tempo, entra tempo, uma novela que te prende, é que nem a Tieta. Quando for reprisar a Tieta, mas vai reprisar a Tieta de novo. E a prova disso é que ela está dando altos índices de audiência. Ah, outra Tanto novela é também. tanto é que a Globo ela já vai prorrogar mais 2 semanas a Tieta. A Tieta estava programada para acabar em determinado dia e a emissora mandou prorrogar mais 2 semanas. Então, assim, tem tudo para dar certo. Porque se você parar para pensar, por mais que ela fale de questões polêmicas, né, aborda um tema, vamos falar alguns temas não muito agradáveis, né, já que tem que falar a verdade, porque Tieta, ela mostra o contexto nordestino e algumas nuances aí que a gente às vezes não quer assumir, né, mas, assim, é uma novela muito bem feita, né,
E a viagem, por exemplo, é que assim, a Globo, ela tentando atender a novos públicos, né? Ela tá evitando essas novelas com temática espiritualista, né? Você vê que se você parar para pensar, a Globo ela teve uma época que ela teve assim uma sequência de novelas com essa temática, né? Então assim, você vê outra novela que também agrada ao público, né? Não sei como é que tá a audiência, né? Eu não estou conseguindo assistir porque é um horário que eu estou trabalhando, né? Hum. Mas, por exemplo, eu sou um que eu sou, eu adoro histórias de amor. É uma das primeiras novelas do Manuel Carlos que ele começa a contar a história da Helena. É Regina Duarte fazendo Helena, a primeira Helena, né? Que ela faz pro Manuel Carlos. Mas é uma história muito gostosa, muito, né? Você ri, você sofre, né? É muito bom, né? Então você vê, são novelas que passa os anos, ela ainda tá atual, E né? bem melhor do que as novelas atual, né? As novelas atuais, apesar de eu falar uma coisa para você, a novela das 6 lá, eu não dava nada por ela e tá me conquistando, viu? É que o que acontece, já, a gente tem que ser honesto. A novela ela tá na década de 50, ela está numa fase de 58, né? Eu assisti o episódio de uns dias atrás e eles estavam falando sobre isso. É, sendo bem sincero para você que assiste, para quem assiste e é dessa época, muitas coisas que estão sendo faladas lá não existe, entendeu? Não se falava dessa questão de racismo em 58, tá? É, imagina você falar de uma novela com uma protagonista negra, que é uma coisa que eles propõem lá. Então, você querer trabalhar a diversidade, mas assim, fora de época, porque no contexto da época não tem nada disso, gente, entendeu? Então, mas, assim, de certa forma, tá falando de alguns temas atuais, levanta certas questões, né? A trilha sonora é muito bacana, é uma música muito gostosa de ouvir, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Eu acho que no momento atual, né? Eu acho que é uma das primeiras novelas que as pessoas param para estar assistindo. É um folhetim que o pessoal assiste mesmo, né? Outra novela que também está trilhando uma caminhada boa, tá? Por exemplo, Volta por Cima, que é da sete. Agora, a mania de você, mania por você, né? Tá acabando muito ruim. Não deu certo, né? Não deu. E E vai agora, ter você sabe que essa volta por cima, eu acho que o elenco principal, o núcleo principal, nem é tanto. Eu acho que quem roubou mesmo a cena é aquele núcleo cômico que era da Beth Faria. Nossa, eles estão roubando a cena. Eles, o núcleo da Beth, tem aquele rapaz que faz o Gigi e tem aquela Drica Moraes, né? Eu bem, acho que é bem, estão conseguindo assim roubar a cena, na minha opinião, viu? sim. Drica Moraes, né, uma atriz consagrada, a Beth Faria, também extremamente consagrada, né? Então você vê que às vezes faz diferença, né? Essa questão. E a Globo tem um desafio muito grande agora, que é o quê? Vai vir aí agora o remake de Vale Tudo. Não sei se segura, entendeu? Tem personagens mudando mais uma vez a Globo está fazendo um remake onde eles mudam sexualidade de personagens, entendeu? É uma novela que é complicada porque era uma novela originalmente que ela tem muitos núcleos. Não sei os autores estão resolvendo isso, né, Jean? Então a gente espera que aconteça, porque todo mundo merece uma novela de boa qualidade. E infelizmente a gente que assistiu lá até essa novela a última novela uma novela que o quê? Você não tem ainda internet espalhada pelo mundo, né? Você não tinha acesso digital, né? Como a gente tem hoje, né? É uma novela que realmente país parou para saber no final de contas quem é que matou Odete Roitman, né? E então assim a gente torce muito, né? Assim já vi atrizes com visual tem uns visuais muito legais, tem uma releitura dos visuais da década, que é uma novela de 89, 90. Então, já tô vendo muita gente com aquele visual que eu falo, meu Deus, gente. Mas é assim, o elenco tem um elenco muito bom, né? E vamos ver o que vai dar, né, gente? Vamos ver o que vai dar. Espero que aconteça o melhor para todos, principalmente para o público, porque o público merece, né? Obras boas, né? Ah, com certeza.
Vamos ver quanto tempo a gente tem ainda. Vamos ver se dá tempo de uma saideira. Nós estamos com 54 minutos. Acho que dá tempo da saideira e já a gente fazer o encerramento. Tá bom. Já, então vamos para, eu acho que a grande notícia aí da semana, né? A atriz que vence o diretor e ganha aí nos tribunais, né? Uma pequena fortuna. É a atriz que processou o diretor por uma questão de racismo, um diretor da Globo. Ela ganhou 500 mil da Globo e desse diretor, tá? Então, assim, ó, a atriz Roberta Rodrigues foi indenizada em 500 mil. Quem traz essa notícia é o Notícias da TV. Por tê-la, 500 mil pela Rede Globo, por tê-la sujeitado a situações de assédio moral e racismo. Os bastidores da novela Nos Tempos do Imperador, em 2021. A intérprete de Lupita, no folhetim histórico, juntamente com Sinara Leal, Justina, e Dani Ornelas, a mãe Cândida, denunciaram o diretor artístico, Vinícius Coimbra, por tratar o elenco negro da trama de maneira diferente dos artistas brancos. Segundo a coluna da Mônica Bergamo, de Folha de São Paulo, a juíza Aline Gomes Siqueira, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, interpretou que a emissora permitiu esse ambiente de trabalho, marcados por práticas de assédio moral e racismo, e determinou o pagamento de uma indenização. Vale lembrar ainda que a decisão cabe o recurso. A vitória de Roberta, porém, não foi completa. Ela solicitava o pagamento de 10 milhões por conta das situações abusivas que teria vivido durante as gravações do folhetim. A Justiça do Trabalho determinou o pagamento de apenas 5% desse valor, que corresponde a 500 mil. No processo, Roberta Rodrigues relatou que o ambiente adverso teria lhe provocado diagnóstico de burnout, que forçou seu afastamento das gravações durante cerca de 3 meses. Burnout, para quem não sabe, é a questão de cansaço, tá? De você se sente esgotado. Então ela ganhou aí, vamos ver aí sendo nos próximos capítulos. Cabe à Globo agora entrar com recurso, mas vamos combinar, né? Para quem queria 10 milhões para ganhar 500 mil, é uma boa dinheiro, não vou falar que não, mas não é perto do que ela estava almejando, né? Já, eu acho que o reconhecimento que houve um desfavorecimento, que houve racismo, que houve assédio moral, é muito bom, né? Até para a alta cúpula da Globo repensar certas coisas, melhorar a condição para todos. A Roberta Rodrigues é uma atriz que, assim, ela cresceu muito, né, na Globo, né? Para quem fazia só personagem, fazia empregada, cresceu, né? Foi crescendo, né? Desenvolvendo aí. Uma atriz assim incrível, maravilhosa. O que que eu posso dizer para vocês? Eu acho que é uma atriz que aonde ela passa, você sempre lembra dela. Eu lembro muito dela fazendo uma Salve Jorge, Salve Jorge. Ela fazia uma das arqui-inimigas da Morena, que no final se alia a ela para elas fugirem lá da Capadócia, né? Lá da Capadócia, não, da Turquia. Então, assim, é uma atriz que ela tem sempre parecido muito, tem tido muito destaque. Então, assim, então, assim, gente, sabe de onde você vai lembrar dela? Vai que cola. A filha prostituta. Então, Vai que cola, não. Tô de graça, gente. Oh, meu Deus. então, é ela mesma. Gente, então, gente, você vê, pô, não é qualquer pessoa que tem essa versatilidade, entendeu? Então é isso, gente. Então eu fico muito feliz que cada vez mais a gente tenha bons advogados, juízes que façam essa análise, né? E traga esse benefício para todos. Bom, infelizmente nós estamos chegando ao fim. Considerações finais? Que você tenha um excelente final de semana e siga a gente no nosso canal oficial do YouTube, que é o Hora da Fofoca, Jean Darras e Jorge Barbosa. No Spotify também, Hora da Fofoca, Jean Darras e Jorge Barbosa. Ah, Considerações finais, rapidinho, dona Marocas. não esquece também de seguir a gente no Instagram, né, Juliana? Com HD Fofoca, né, bem? Isso. E pode seguir Jorge Barbosa e Jean Narras também no Instagram, tá? Nós também temos as nossas contas no Instagram.
Eu também me despeço, desejo a vocês uma excelente semana. Peço que continuem na nossa companhia e continuem nos ouvindo aí sempre. E aí eu vou passar o encerramento para o meu amigo Jorge Barbosa. Que vocês tenham um excelente final de semana, tomem bastante água, se alimentem bem, né? A gente está tendo uma mudança realmente de estação, mas se prepara para isso também. Então fica de olho, fica atento, né? A estação mudou, mas a água, a alimentação, ela tem que ser muito boa para todos, tá bom? E a gente espera você nesse mesmo Fofoca Hora, Fofoca Canal, Fofoca TV.